Então, eu vou falar um pouco das outras leis, porque vai que cai na prova. Então, o negócio é o seguinte: leis de Kepler, primeira lei, lei das órbitas, ou seja, as órbitas são elípticas. O planeta vai estar, vamos dizer assim, na linha da elipse e o Sol vai estar em um dos focos. Então, de fato, vai ter momentos em que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar, qualquer corpo, né, do Sistema Solar, vai estar mais próximo do Sol e vai ter momentos que ele está mais longe do Sol. Ok? Daí você pode estar pensando assim, então significa que no inverno a Terra está mais longe do Sol e que no verão ela está mais perto. Você pensou isso? Uhum. Errado. Porque quando é verão aqui, é inverno lá no extremo norte, né? No hemisfério norte. Sim. Bem, qual que é o problema então? O problema é que isso provavelmente não vai cair na prova, mas pode ser que caia, não sei. A questão é que a Terra ela tem um eixo inclinado, né? Ela não é perfeitinha no plano de giro em torno do Sol. Por exemplo, aqui está o Sol e a Terra ela está girando assim, ó. É uma elipse. É, isso, em uma elipse, exatamente. Vamos pensar assim. Só que ela gira meio tortinha, tipo um peãozinho, sabe? Sim. E daí significa que um hemisfério, né? Por exemplo, nessa situação aqui, o hemisfério que está mais perto do Sol é o norte. Então seria verão no norte. E aqui seria inverno no sul. E o contrário quando estiver do outro lado. Quando a Terra estiver desse lado aqui, né? Quem vai estar mais perto? Quem vai estar mais perto é o sul. Porque apesar do que nós temos aqui, do giro, né? Ser uma elipse, no caso da Terra, é uma elipse muito próxima de um círculo. Muito, muito próxima. Uhum. Então é mais a inclinação mesmo que causa as estações. Muito bem. Então, um monte de papo aí, a gente pode ignorar completamente a teoria de elipse. Daí tem a lei das áreas. Eu não vejo muitos professores cobrar isso, tá? Então eu acho que você não precisa focar muito nisso. Mas vai que, né? A lei das áreas é o seguinte, que num mesmo intervalo de tempo, de movimento de um planeta em torno do Sol, a área que ele varre, né? E a figura mostra bem o que seria esse varrimento, né? Seria essa área formada por esse triângulo, vamos dizer assim, esse setor de elipse, de um ponto a outro que o planeta vai, essa área varrida, ela é sempre a mesma nas mesmas quantidades de tempo, ok? Isso significa que mesmo quando o Sol, a Terra, ela estiver aqui perto, né, do Sol, ela vai formar a mesma quantidade de área que quando ela estiver aqui longe. Por que que isso acontece? Porque quando você está longe, o giro é mais devagar, ok? O giro é bem devagar. Quando você está perto, ele gira mais rápido. Por isso que, por exemplo, Mercúrio gira muito rápido em torno do Sol. Enquanto Plutão, né, demora muito para girar. Beleza? Então nós temos esse conceito de que quanto mais perto, mais rápido gira. Em torno do Sol. Não estou falando nada sobre o giro do próprio objeto. É a rotação dele, né? E daí é isso. O mais perto é periélio e o mais afastado é o afélio. Muito bem. A gente chama desses pontos, né? Esses momentos mais perto ou mais longe do Sol. E a terceira lei de Kepler, agora que o bicho pega. A gente pode ignorar toda essa parte da teoria e pensar só nessa fórmula aqui. Do jeito que ela está aqui, ela não deixa muito claro como é que ela funciona. Mas ela funciona relacionando os períodos e os raios dos objetos celestes. Caramba, fiz uma folha toda aqui. Eu vou abrir outra para falar dessa matéria. Então, dentro de um sistema solar, não precisa ser só na Terra aqui, qualquer outro sistema solar, o período e a distância se relacionam, como eu estava falando, né? Quanto mais longe, mais devagar para girar em torno do Sol. Então a gente pode dizer assim, o período ao quadrado de um planeta A dividido pelo raio do planeta A, melhor, vou chamar de distância ao Sol. Distância ao Sol ao cubo é igual ao período de translação do planeta B ao quadrado, dividido pela distância até a estrela do planeta B. Então, na prática, o que você precisa é isso aqui, tá? Uhum. Então, o que vai acontecer, por exemplo? Pode ser que num problema eles te deem toda a informação. Por exemplo, na Terra. A Terra a gente sabe.
O ano é 365 dias, o período de giro. Então aqui você colocaria 365 dias, ou um ano, ou alguma coisa que envolve esse tempo. Aqui você colocaria a distância. Daí, pode ser que o problema também daí qual é a distância de Marte. E então, você encontra o período. Beleza? Simplesmente jogando os valorzinhos, isolando, multiplicando cruzadinho, né? Coisas que você está acostumada. Tá bom? Sim. Show de bola. Você já tinha visto isso, professor, falar sobre isso? Sim, a gente teve bastante aula disso, só que meu professor, ele é velho, ele fala devagar, aí eu não entendo nada, mas agora eu entendi. Vocês podem usar celular na aula? Não. Ah, isso ajuda um pouco a se concentrar. Bem, mas eu sei, é meio frustrante quando o professor é um mala sem alça. Tipo eu, assim, quer. Então vamos ver um planeta aqui, ó. Ou melhor, vamos ver uma situação de planetas. Olha só, para usar essa terceira lei de Kepler, que é a que realmente interessa para nós aqui. O período de Mercúrio em torno do Sol é da ordem de um quarto de ano terrestre. Isso vai acontecer direto, tá? Eles não vão falar essas informações aqui. Provavelmente. Provavelmente, não vão falar. Nesses probleminhas aí de terceira lei de Kepler. Então grava bem como é que faz. Porque se eles não falar, você tem que saber como que faz. Um quarto do ano terrestre. Muito bem. Ele deu o raio médio da órbita do planeta anão Plutão 100 vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio. Então ele está dando relações. Ele relacionou o tempo do Sol aqui com a Terra, que é uma coisa que a gente conhece, e relacionou a órbita do Plutão com a órbita de Mercúrio. Vamos ver o que ele pede. Calcule o valor aproximado do período de Plutão. Ele quer saber o tempo ali que Plutão gira em torno do Sol, medido em anos terrestres. Veja, ele não deu nada especificamente, ele não deu um tamanho em metro, não deu um tempo em horas ou dias ou qualquer coisa que seja, ele só deu relações. Então, ele faz aquilo que eu fiz, né? Mas ele escreve de outro jeito, não tem problema. Ele escreveu com os períodos de um lado e os raios no outro. Continua sendo a mesma coisa que eu fiz aqui, só que organizada de outro jeito. Muito bem. Agora, eu só preciso tomar um remedinho, vai demorar menos de 10 segundos. Enquanto isso, se tu quiser, pode ir dando uma olhada aqui no que ele tá fazendo. Como prometido, estou aqui. Bem, olha só o que ele fez. Escreveu a equaçãozinha e ele foi jogando os valores meio do jeito que foi informado. Ele quer o período de Plutão, é o que ele pede no enunciado. Então tá aqui, TP ao quadrado. Aqui tá um quarto. O que esse é um quarto? É um quarto de ano terrestre. Então vamos dizer assim, a unidade de tempo desse problema é ano terrestre. Então, quando você chegar na resposta aqui que ele está pedindo do período, vai ser em ano terrestre. Muito bem. Que mais? Nós temos aqui as informações agora de distância. A distância de Plutão, que é o que veio aqui, ó, a distância de Plutão, é 100 vezes o raio de Mercúrio. Por que eu estou colocando essa unidade absurda? Foi o que ele informou, mas isso é bom. Por quê? Porque embaixo, quem que eu vou colocar? O próprio raio de Mercúrio, que foi o outro planeta que ele me deu informações aqui, para por comparação achar o período de Plutão. Por que isso é ótimo, Lara? Porque vai aparecer raio de Mercúrio em cima, raio de Mercúrio embaixo, tu corta, e tu nem precisa saber quem é o raio de Mercúrio, porque cortou, sacou? Sim. O que precisou fazer é simplesmente essa proporcionalidade aqui, o 100, né? Vai ficar 100 ao cubo, que dá 10 na 6. Então, nessa matéria, né, como você já deve ter percebido, vai ter muita notação científica. Então, é isso. Agora, o que vai acontecer aqui? Vai
ficar 100 ao cubo, que é 10 na 6. Esse 1/4 estava embaixo dividindo, foi para o outro lado multiplicando, ficou desse jeito. E daí ele resolve essa conta. Nessa altura do livro aqui, ele já leva em conta que para nós é fácil fazer esse tipo de cálculo, né? Mas eu posso fazer, não tem problema. Não, sem problema, eu entendi. Tá, mas você sabe fazer essa parte da notação científica aqui, como encontrar o período? Acho que sim. Tá, dá uma tentada aí então, pode ser? Uhum. Mas é o que deve estar pensando aí, cortar, né? Cortar os expoentes do jeito que eu acho que você sabe. Mas faz do seu jeito. Chegando na resposta aí, me manda pra eu ver como é que é o teu jeito. Hum. E aí? Você fazer isso não? Ai, não entendi. Bem, você quer achar o t, mas ele está ao quadrado. Então a gente sabe que quando faz uma coisa ao quadrado e quer ela sem estar ao quadrado, a gente faz uma raiz quadrada. Uhum. Então beleza, aqui a gente já sabe que vai dar TP. Não nos preocupamos com isso. O problema está aqui dentro, né? Qual que é a raiz quadrada de cada um deles? Bem, até por 1/4 dá para pensar. Dá para pensar de tantas formas esse problema. O primeiro que a gente pode fazer é pensar ele separado. E quando tu tens multiplicação assim, você pode fazer separado. Ok? Uhum. Então aqui para começar, ó, corta, corta. Quadrado, corta com raiz quadrada. Vai sobrar só 1/4. E aqui? Bem, vamos lembrar que a raiz quadrada existe aquela forma de transformar em potência fracionária, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, lembra? Aqui tem um 2 escondido. Por isso que ele corta com 2, óbvio. Vai ficar 6 dividido por 2, então. Eu posso fazer isso um pouco mais devagar. Tudo bem isso aqui? Ter transformado a raiz em 1/2? Sim. Daí a gente usa aquela propriedade de potência, multiplicam-se as potências. 6 vezes 1/2 é 6 dividido por 2, que é 3. Uhum. 1/4 também, já que a gente está na física, às vezes é mais interessante deixar em decimal, é 0,25. E ali, como eu falei, 10 na 3, né? Que é 1000. Então, quanto é 0,25 vezes 1000? 250. Uhum. Então, significa que Plutão demora 250 anos terrestres, que era a unidade de tempo que a gente estava trabalhando o problema. Uhum. Beleza. Entendi. Então tá bom. Peraí, tu falou então que essa prova dessa matéria vai ser só no fim Vai do ser terça que semestre? vem. Terça que vem. Terça que vem? É P2, é objetivo. Tá. Então, eu vou falar o que pra você, né? Que você tem que me trazer coisas que o professor passar, porque é uma matéria que não dá pra tu saber direito exatamente o que o professor vai cobrar. Provavelmente ele cobre lei de Kepler, mas pode ser que ele cobre gravitação também, tipo essa fórmula aqui, ó. Mas eu não sei se vale a pena falar dela pra ti, entendeu? Não, eu vou perguntar pra ele, daí corta a gente vê. Tá bom. Então eu Tá vou bom? salvar aqui o que a gente fez e tente trazer, né, exatamente o que o professor, pra gente focar exatamente no que vai cair na prova, tá? Tá bom. Gravitação é confuso, mas as contas são sempre do mesmo jeito. Não é que nem, por exemplo, força lá no plano inclinado, que tu pode ter uma corda, tu pode ter o atrito, tu pode ter um monte de coisa maluca acontecendo, uma mola, sabe? Na Uhum. gravitação, não. A gravitação é sempre a mesma coisa. Então, se você decorar o esquema, você vai muito bem, tenho certeza. Beleza? Tá bom. Show de bola. A gente se fala na quarta, então, mesmo horário de sempre, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. Valeu!